casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. E Punet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipoense, educação que acolhe e transforma. Boa noite, pessoal. Que bom tê-los aqui na Casa é Sua, com Paula Aragão. E nós vamos iniciar hoje com essa maravilhosa, fantástica, pessoa queridíssima, que entende muito de moda, com o quadro Laboratório da Moda, onde ela nos dá dicas de como se vestir bem nos vários locais, como a gente usa, quais são os tipos de roupa que estão em tendência no momento. Então é com você, Tailana, Laboratório da Moda. E nas tendências que estão assim muito fortes no São João 2025 é a tendência do monocromático. Como o look que eu estou usando, que é você usar uma cor só, né? Por exemplo, o marrom, o look todo marrom, o borgonha, o look todo preto. Eu apostei em vir com o look monocromático, né? Tá um São João mais chique, um São João onde você vai assim menos caracterizada, né? Você pega o look. E outra coisa que tá assim, a tendência muito forte, que são das botas com o cano mais alto, né? Nesse São João, vocês também vão ver muito, como eu montei nesse look aqui, as calças jeans com mix de cintos e a cor forte que eu falei pra vocês, que estão se usando muito, como o marrom. Gente, o marrom era uma cor que não era tão querida pelas pessoas e se tornou uma cor queridinha. E olhem que look perfeito! E a segunda proposta que eu trago para vocês é um look wall jeans, né? O jeans está super em alta e principalmente agora no São João 2025. Então eu trago uma saia jeans linda, com o detalhe do babado, formando conjunto com esse colete. O colete é uma peça que está se usando muito aqui para dar um toque, né? Com pegada mais São João. Coloquei um colar de couro, super lindo. E coloquei o detalhe do lenço. E veja como ficou lindo esse look. Pensei para usar com esse look, vou mostrar para vocês. Que não combinou. Aqui você pode estar colocando uma bota na cor marrom, de cano alto. E vejam como essa proposta fica perfeita para você curtir o seu São João 2025. Agora vamos para a terceira proposta, onde eu trago uma moda mais country, que é outra tendência forte nesse São João. Duas tendências fortes nesse look. A moda country e o marrom e o monocromático também, né? Aqui está um look bem fashionista para esse São João 2025. Agora eu quero que você me conte se você é da moda mais tradicional de São João ou você gosta de um São João mais fashionista. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que aquece o coração de muitos leitores. Não só a volta, como a resistência dos livros físicos
frente a este mundo digital. E eu sou uma dessas, né? Eu sou uma leitora que gosto muito de livro físico. Para isso, temos assim, ninguém melhor do que os dois que estão aqui, né? Duas pessoas ilustríssimas que entendem muito dessa questão, são leitores muito bons, inclusive que eu tenho livros deles, né? Que é o historiador Dr. Vitorino, que eu tenho muita admiração, né? Até trabalhamos juntos. E também a Aninha, que é a Aninha Martins, que eu tenho uma amizade de muito tempo e que tem os livros de poesia, não é? Sim, sim. Então vamos conversar muito sobre isso, que é um assunto muito bom. E aí uma das coisas, a primeira pergunta, né? O primeiro questionamento em algum momento vocês, enquanto escritores, vocês achavam que esse mundo digital, que essa era digital dos e-books, dos livros tão facilmente dentro das redes sociais, né, até compartilhamento, em detrimento dos livros físicos, vocês acharam que poderia diminuir essa compra de livros físicos? Num momento, sim. Eu achava que isso ia, né, que o livro digital ele ia se sobrepor ao livro físico. Né? Eu fiquei um pouco até apreensiva uma época, mas aí eu fui vendo que o leitor, né, aquele que gosta realmente de ler, ele prefere o livro físico, né? Até porque existe, eu acredito que como se fosse uma magia dentro do livro mesmo, né? Então, assim, é bom que você pegar, você tocar, é como você ter a história, né? Dentro da sua mão, né? De uma forma tátil. E você pode riscar, rabiscar, rever novamente, né? Coisas que às vezes nem sempre é possível quando você está vendo o livro digital, né? Às vezes, e muita coisa também acaba atrapalhando, às vezes, né? Você esquece alguma coisa, aí você vai procurar, né? Acaba não achando porque você não rabiscou direitinho, embora hoje já tenha essa, né? Com a tecnologia, né? Você pode fazer também algumas anotações, mas o livro físico, sim, com certeza eu acredito que ele vai permanecer. As anotações em livro digital nem se parecem, não se parecem, com a dos exatamente. Livros físicos. É difícil a gente revisitar um livro digital. E aquele livro físico, às vezes, que está ali na nossa estante, onde nós colocamos, a gente diz, nossa, aquele livro tão bom. Aí você pega o livro, você pega as anotações que você fez num período e você diz, olha, isso daqui que eu marquei, será que ainda se adequa hoje? E uma coisa que eu acho que nada se compara é o cheiro do livro físico. Nada se compara, né? Aquela hora, não sei se vocês como escritores, mas eu falando aqui enquanto leitora, existem aqueles momentos, né, que dão ali, que o livro ele vem ali e ele dá um insight forte na gente, né? Que a gente fecha assim e diz, deixa eu refletir sobre essa situação, deixa eu reler aqui, que coisa fantástica, né? E aí, assim, como foi a relação de vocês com os livros? Vocês trazem sempre, desde a infância, desde a juventude, vocês sempre foram leitores? Como foi isso? Assim, essa relação com o livro vem de onde? Dr. Vitorino e a Aninha, passando primeiro para o Dr. Vitorino. Como foi a sua relação? Veio sempre de dentro de casa? Quem lhe influenciou? Ou foi de você mesmo? Eu comecei a ler com gibis, né, as revistinhas em quadrinho, lá no final da década de 80 e início da década de 90. E eu fui muito influenciado por um grupo, não sei se vocês conheceram o Eudes Brito. Sim. Ele morava na minha rua e ele colecionava essas revistinhas. E tinha um outro amigo meu que lia com ele. E aí eu acabei me interessando, comecei a ler e gostei. Da leitura de gibis eu passei para a leitura da literatura, né, e aí adquiri o gosto, né, pela leitura e desde então não parei mais. Fiz cursos e a leitura hoje me acompanha. Vai me acompanhar até o dia de ir embora, porque já faz parte, né, da minha vida. Um dia sem ler para mim não é a mesma coisa. Então a minha relação com a leitura, com o livro é cotidiana,
Eu tenho necessidade de estar sempre lendo, mas não por obrigação. Pelo prazer. É pelo prazer, né? Se eu assisto uma palestra e alguém cita um livro, eu já me sinto tentado a ler aquele livro. Então, eu creio que de lá para cá, a minha vontade de ler, ela só aumenta, ela não diminui. E a leitura, para mim, é assim, aquele momento em que você esquece o mundo. Eu acho que a leitura, ela é, para o meu caso, ela é fenomenal, porque ela te arrebata de um mundo muito concreto. Assim, há quem diga que quanto mais você se aproxima desse mundo concreto, né, com seus problemas, os desejos, né, suas obrigações, tanto mais dor, né, quando você consegue fugir um pouco dessa realidade, se isolar, esquecer o mundo, assim, a realidade ela desaparece totalmente e você entra, parece, num mundo mágico em que as coisas começam a ter sentido sem que você reflita sobre aquilo. Eu penso que a leitura é mágica exatamente por isso, porque ela te arrebata desse mundo em que nós lutamos, né? Nós desejamos uma série de coisas, nós buscamos poder, riqueza, honra e glória. A leitura te arrebata e te mostra um mundo totalmente diferente que te dá talvez mais prazer do que este mundo em que nós estamos vivendo. Então essa coisa mágica da leitura é o que me seduz muito. E buscar o conhecimento, pelo conhecimento em si, também me completa. Em alguns locais, inclusive, né, essa desesperança pela realidade, né, quando você entra numa realidade que só o que é mostrado às vezes são coisas ruins, às vezes você acorda, né, o que dá ibope são coisas ruins. Então, nessa perspectiva, às vezes, de pessoas que já estão sofrendo crises de ansiedade, está sendo colocado para além da medicação, para além da terapia, ler boas leituras, frequentar a arte, apreciar o que é belo, que é para sair exatamente do que você falou. E quando a gente assim, se dedica ao conhecimento, eu acho que a gente fica mais sagaz para lidar com o seu interior, né? com o seu eu, com as suas decepções. Você é capaz de perceber que o mundo em que nós vivemos, quer dizer, há coisas muito mais importantes do que tudo aquilo pela qual nós lutamos e aprendemos a lutar desde criança. Lidar com sua própria psique, saber que a existência humana ela não é alegria o tempo todo, que você vai ter decepções, vai ter momentos de tristeza, e isso é normal. Agora, quando eu estou num mundo que me impõe, né, buscar alegria, buscar determinadas coisas, e eu me apego a isso e vivo dentro dessa bolha e não consigo perceber que isso é ruim, se eu não mudar eu vou acabar adoecendo. Eu creio que quando você busca o conhecimento, talvez você passe a lidar melhor consigo mesmo e enfrentar determinadas coisas que outras pessoas precisam de tratamento, digamos assim, né? Questão da ansiedade, que muitas vezes você vive num mundo que você luta por uma série de coisas, você não vai conseguir tudo aquilo pela qual lutou. Agora, se você se faz a pergunta, por que eu tenho que lutar por tudo isso? Né? Eu sei que você gosta muito de filosofia, não é? E hoje uma das coisas que está ajudando muito é exatamente os diários estoicos, né? Não sei. O estoicismo. O estoicismo, né? Então está ajudando bastante para além, né, daquelas pessoas, calma que não é assim. Então o estoicismo ele traz meio que o conforto dentro dessa coisa tão de desesperança mesmo, de hora, o que vai acontecer, o que vai pro futuro. Porque muitas vezes a gente vive e a gente idealiza tudo. Isso. Se você idealiza a política, você vai estar sempre insatisfeito com a política. Se você idealiza o mundo material, você vai estar sempre insatisfeito.
Então você cria ideais e busca esses ideais. Quando você percebe que esses ideais são a produção do seu intelecto ou da sociedade, fica muito mais fácil de você viver nesse mundo, de você lidar melhor com os conflitos, de tentar resolvê-los. E eu creio que a leitura, que é a leitura assim como prática, ela te arrebata disso, porque você precisa do silêncio, você precisa do autocontrole, você precisa ter disciplina, e você se isola e aquilo te faz ver o mundo de uma outra perspectiva que não a perspectiva que esse mundo impõe para todos nós. Se você está sempre achando que nesse mundo você tem que ganhar, que tem que acumular, que tem que buscar uma série de coisas, que tem que lutar, que isso é o sucesso, aí você se abre para uma série de coisas ruins que vai te fazer mal. Porque na verdade o que nos faz sofrer o que nos faz sofrer é a busca por determinadas coisas. Se você souber lidar com esse seu lado, né, é a imagem que você cria do mundo que te faz sofrer. Então, muitas vezes o sofrimento não está no mundo, está em você. Está em você. Está na forma então, que você responde. Se você souber lidar com isso, você está mais bem preparado para viver neste mundo. Você vai aceitar determinadas coisas como natural e você, penso que estará mais firme com o pé no chão para lidar com as decepções. E para poder entender aquilo que você está passando, né? Existe também isso das pessoas preocupadas com, será que isso é anormal, é anormal? Então, quando você tem muitas leituras de outras pessoas que já viveram situações parecidas, isso lhe traz uma certa tranquilidade. Eu penso que está mais bem preparado. E outra, comparar é horrível. Se você fuja da comparação, né? Você olha para uma pessoa, aquela pessoa sabe mais do que eu, então eu vou ser melhor do que ela. Aquela pessoa tem mais dinheiro que eu, aquela pessoa tem mais poder do que eu. Se sempre na sua prática você começar a fazer essa comparação, o melhor é você esquecer isso e viver. A chance é essa. Sempre vai ter gente melhor do que a gente, assim como gente pior, não é? Mas a questão está aqui, né? E aí, você, como foi que começou essa questão com a leitura para você? Eu sempre fui curiosa, né? E eu acho que começou assim com a oralidade das histórias, aquelas histórias de Trancoso, né? Que eu ouvia muito as pessoas contarem, aí falava de algumas coisas que eu via que tinha nos livros, né? Também meu pai, ele sempre incentivou muito, né? Desde a gente pequenininha, ele incentivava muito, ele procurava livros assim pra gente, e eu começava a querer saber. Aí também veio essa questão da escrita. Eu não sabia nem o porquê que eu estava escrevendo, né? E assim, vinha na minha mente algumas coisas, eu começava a escrever sobre, mas não sabia nem o que eu estava escrevendo. Então eu era muito pequena ainda, né? Eu começava a escrever sobre determinados assuntos, sobre algumas coisas, e aquilo foi incentivando para que eu começasse, né, buscar a leitura. Então assim, eu li Iracema, eu acho que eu fazia, eu não sei se o 7º ano, né, que na época era 6ª série, eu acho que foi mais ou menos isso. Eu tive curiosidade, tinha um livro lá em casa e eu comecei a ler, né? Até hoje eu lembro da história Iracema que eu fantasiei, que eu criei, né? Então eu li Iracema e eu ia formando na minha mente. É tanto que o J. Cardoso, ele pintou, né, uma série de quadros, todo o romance Iracema. Aí eu tava olhando, aí eu disse, J. Cardoso, eu me decepcionei. Aí ele, por quê? Eu disse, porque não é nada do que eu construí para mim. Então, e depois que eu fui ler novamente, né, tinha outra visão. Eu trabalhei com meus alunos, né, nas aulas de literatura, então eu já tinha outra visão. Mas eu construí a história, né, e até hoje eu lembro, assim, nitidamente quando eu estava lendo e construindo essa história. E foram os livros de vocês, né? Lógico, né? Que não tem como não terem marcado. Mas tem livros que marcaram vocês, que vocês conseguem lembrar, assim? Eu sei que existem vários livros que nos marcam
mas existe algum ou alguns, não, uns dois, que vocês conseguem citar? Olha, esse daqui eu sempre faço questão de ler novamente, que foi importante. Iracema, isso que eu falo. Eu assim, mesmo eu sempre depois de ter estou decepcionado e depois eu vi outras, né, de outra maneira, mas eu sempre estou buscando Iracema, e eu sempre me vem aquela imagem quando eu li a primeira vez. E o Dom Casmurro também, do Machado de Assis, né? Eu gosto muito do Machado, mas o Dom Casmurro assim me marcou também, porque eu acho que eu lia, eu era muito novinha ainda, né? E fui imaginando, criando ali aquela história junto, né? Eu acho que a literatura, ela dá essa possibilidade de você construir também, né? Paralelo à história, né? Assim como a poesia, né? Você lê uma poesia, eu escrevi com um intuito, você tem outra visão, né? Então eu acho que a literatura, ela dá essa possibilidade de você criar, né? Uma nova história. Então essas duas obras, assim, eu tenho elas muito assim comigo devido a isso. Eu acho, porque eu lia, eu nem entendia direito, né, muita coisa, e eu construía a história, né, junto ali. Eu acho que esses dois são mais marcantes. E o senhor, e você, doutor Vitor? Muitos livros me marcaram, né? Eu tenho muitos livros de carteirinha. Poderia citar uma porção deles, mas vou escolher dois que são impactantes. Pegar um da psicologia, ou da psicanálise, né? Que não é a interpretação dos sonhos, né? Que é um livro chamado Mal-Estar na Civilização, do Freud. Esse livro me permite compreender um pouco o mundo, né? A existência humana. E, para citar um da literatura, que são muitos, eu acho que a Odisseia, de Homero, porque ali na Odisseia, quando você compreende bem, né, que é um poema épico, ele marca uma visão grega de mundo que antecede o período clássico, que é o período lá de Sócrates, Platão e Aristóteles. E o período clássico coloca a razão como fundamental para o ser humano, e enquanto a pedagogia anterior, que está em Homero, é uma pedagogia que mostra mais a questão da emoção. Se você pegar toda a história do Ocidente, ou a filosofia, ela é sempre uma luta entre duas forças, que é a razão, que é a consciência, e a emoção, né? Os filósofos apenas mudam. Se você for em Platão, o mito da caverna, o mundo sensível e o mundo inteligível, né? Esse mundo aqui que nós vivemos seria uma cópia, falso, uma sombra, e o mundo das ideias, que você atinge a verdade pela razão, que é perfeito, imutável, eterno. Se você for em Kant, é a mesma coisa, desejo e vontade, é a mesma coisa com outros nomes. Se você for em Nietzsche, é o mesmo jeito. Então se mudam os conceitos, mas a perspectiva é a mesma. Se você for em Freud, é isso também, é o id, né? Que é a sua natureza, né? O seu inconsciente. Que você gosta e o superego, que é o seu processo. Então, eu penso que o que nos faz sofrer essas duas obras, tanto da literatura, né, que é a Odisseia, quanto o Mal-Estar na Civilização, elas mostram que nós vamos viver sempre nessa disputa entre o mundo que te molda, que te impõe, né, bem e mal, certo, errado, verdadeiro e falso, e você segue a sociedade, você reproduz o que a sociedade estabeleceu como forma, porque você quer o aplauso, você quer ser aceito, você quer ser aceito pela sociedade. Se você só é aceito se você segue a moral da sociedade. Mas por outro lado, existe uma força que não conhece isso, que podemos chamar da nossa essência, que ela é sempre reprimida, né? Teu corpo está sempre pedindo uma série de coisas que horrorizam a sociedade, e quando você entra nesse conflito entre o que a minha natureza pede e determina, né? Porque não tem razão, e o que a sociedade impõe. Então esse conflito é essa visão trágica da existência humana, né? Então, quando a gente vive num mundo como o nosso, que te impõe que você tem que ser jovem, bonito, belo,
né? Que você tem que estar sempre alegre, sempre buscar diversão. Uma hora isso pesa, porque o mundo não é assim, só alegria e diversão. E aí você entra, às vezes, num conflito assim, nossa, porque eu acho que todo mundo está feliz e eu não. É porque o que você busca talvez não seja a real questão humana. Né? Por que eu tenho que estar sempre belo? Por que eu tenho que estar sempre bonito, jovem? Por que eu tenho que buscar poder, riqueza, honra e glória? Por que isso? Se ali a nossa passagem, né? Então é esse conflito ou essa dimensão trágica da existência que eu acho que é fundamental. Se você compreender um pouco isso, você vive melhor. Porque apesar das tristezas, apesar das decepções, uma alegria aqui ou outra, você sabe que isso é assim mesmo. A vida humana é exatamente isso, de alegrias, de tristeza. Até a coisa do e-book. Quer dizer, você colocar um livro barato ou você oferecer 1 milhão de livros para uma pessoa que não está nem aí para leitura, não adianta nada. Não adianta nada. Né? Porque ter muitos livros à disposição não é garantia de leitura. Isso. Né? Então, por isso que eu gosto do livro físico, né? Porque essa relação de você com o livro, a solidão, você sair do mundo, ter autocontrole, disciplina, esquecer e... Né? Você tem um canto em casa exatamente para... Tem um lugar mais distante da casa, que eu tenho minha biblioteca particular. É importante, perfeito. E eu fecho a porta e lá eu isolo o mundo. E que a sua família e isso me faz que bem. Ali tá no... Tem alguém que diz, se você tá sozinho e se sente na solidão, você está muito mal acompanhado. É porque, se você concordar com alguns, como Sócrates, né, existe uma voz interior que eu tenho que conversar com ela, que é essa que ele chama de daimon ou daimon, que aí o cristianismo vai trazer como demônio, né? É uma voz interior que conversa com você mesmo. Se você está sozinho e se sente na solidão, né, precisa estar junto de pessoas, é porque você ainda não aprendeu a lidar com essa. Então a leitura, ela te ajuda a você, às vezes é bom se isolar, né? E aquilo pode te fazer bem. Às vezes não. Mas lá no seu local, tem todo tipo de livro, você traz aí também. E Aninha, também essa pergunta é para você, tá? Você tem alguns que você gosta mais, como por exemplo, de alguns temas que você gosta mais, ou você é aberta a Bia Silva Vitorino? Sim, tenho. Eu gosto muito de romance, né? Eu gosto muito de romance. Eu gosto da literatura, dos clássicos da literatura. Eu acho que ela faz, né, entender e a gente refletir sobre, né, algumas coisas que hoje nós vivemos no presente, né, que foram escritos tão antes, né? As pessoas aí com uma cabeça ainda já tão avançada para a época deles, por exemplo, o Machado de Assis, né? Sim. Então ele é muito atual, né, até os dias de hoje. Então eu gosto muito dos clássicos da literatura. Uma vez eu até escutei um cara que ele é professor de filosofia muito bom, que é o Denis Xavier, e ele diz: graças a Deus ser brasileiro para conhecer fidedignamente, sem precisar de tradução, Machado de Assis. Sim, né? Exatamente, é verdade. E Vitorino, que horas foi que qual foi o momento que você começou a se interessar também pela psicanálise? Eu sou historiador de formação, também fiz filosofia, mas eu sou, acho que de uma tradição de que eu não fico preso à minha área de conhecimento, eu circulo. As ciências humanas, de um modo geral, eu circulo, e quando eu tenho uma maneira de organizar minhas leituras. Eu não leio aleatório, pego um livro aqui, outro livro ali, outro acolá. Geralmente, quando eu quero ler uma coisa, eu me centro naquilo e vou ler tudo aquilo. Por exemplo, numa época eu decidi ler Freud mesmo. E aí eu sempre procuro uma boa biografia. Tem uma biografia muito boa do Freud, que é do Peter Gay. Eu me esqueci o título agora, é grossa. Eu gosto daquele tipo de biografia que ele fala da história do autor e das obras cronologicamente.
Então, quando eu resolvi ler Freud, eu li tudo o mais importante de Freud, não só um livro. Aí eu li praticamente as obras principais, não aquelas primeiras, né, que ele está formando. Que ele está formando. As principais, né? Eu li. Eu fiz isso com Dostoiévski. Quando eu resolvi ler Dostoiévski, eu comprei uma biografia dele de 5 volumes e li praticamente a obra completa. É assim que eu faço. Eu estou lendo agora, resolvi ler Jorge Amado. Chegou ontem a biografia, comecei a ler a biografia hoje, já li livros deles, Gabriela Cravo e Canela, né? Já li 3 ou 4, só que agora eu vou começar o primeiro livro dele até... É assim que eu faço, né? Quando eu quero estudar um tema, eu quero compreender a fundo aquele tema. Para que isso? Não é por uma necessidade minha, é da minha natureza. É um crescimento pessoal. Então aí quando eu li Freud, eu fui me interessar, fui ler um pouco, né, outra coisa da psicanálise, e aí, como eu tenho uma técnica de leitura, todo livro que eu leio eu ficho, todo fichamento se transforma numa resenha. E a resenha é o essencial. De forma que se você me chamasse para uma palestra, quero que você explique Freud, ou explique tal livro de Freud, eu ia na minha resenha. Além de... Resenha que você fez da... Então, excelente. É assim que eu organizo as minhas leituras. O que vocês acham que o livro impresso, apesar da gente já ter dito, mais pelas nossas, né, experiências de gostar do livro físico, mas o que vocês acham que o livro físico entrega que os livros digitais deixam a desejar? Aninha, quer responder primeiro? Eu acho essa questão mesmo de você ter a história, né, de uma forma mais física, né, de uma forma tática, que você pode, e assim, a hora que você quiser, você vai novamente, você dá uma leitura e você vê, às vezes, né, com outra visão, tem outra visão cada vez, e o livro, ele digital, ele é muito líquido, né, você passa. E às vezes, assim, tem muitas coisas que acabam você deixando de lado, né, na hora da leitura, devido... você pode estar em qualquer ambiente, você está com o livro ali, né, você não tem aquela preparação de você chegar e abrir o livro, né, ficar em um local adequado para você fazer a leitura. Eu acredito que seja isso, né, o que mais... O livro físico, para mim, é insubstituível. Aquela coisa de pegar, de tocar, de escrever. Eu só consigo ler. Eu não faço leitura deitada em rede. Dificilmente eu faço uma leitura aprofundada numa fila de alguma coisa. Se eu levar alguma coisa preciso ir no médico, aí eu vou esperar o atendimento, eu levo alguma coisa que não seja profundo. Porque eu necessito estar sentado, estar anotando, riscar. E eu acho que essa relação, você perde muito se você tem apenas um dispositivo tecnológico. Isso aconteceu, se eu não me engano, não sei se foi na Noruega, foi num país da Escandinávia, a Finlândia, eu acho, que eles mudaram o livro físico para, nas escolas, eles substituíram o livro físico por um livro digital. E o rendimento dos alunos caiu drasticamente. E uma equipe foi estudar e eles perceberam que há determinadas operações, que é o fato de você pegar o lápis ou a caneta e escrever, ou fazer uma operação matemática escrevendo, aquilo ativa o seu cérebro, uma série de habilidades que de outra forma você perde. E aí eles voltaram, não, tira o livro digital, vamos botar de novo o livro físico, porque há determinadas habilidades que você adquire com o livro físico e você perde com o livro digital. E eu acho que se a gente chegasse a um caminho em que o livro digital se impusesse, uma hora a gente ia retroceder, percebendo que isso não é bom. Aquilo que eu estava dizendo, você tem aqui o livro no celular, um suporte que não é o livro físico. E aí, com o celular, que você tem um computador na mão, ele pode te puxar para outras coisas. Sim.
e tira o foco. Quer dizer, uma boa leitura, e você lê para compreender, às vezes, coisas profundas, é necessário que você se desligue do mundo. Desligue o celular, inclusive. Com livro físico isso é mais fácil. E se você está num mundo em que o mundo te tira essa capacidade de concentração, tá? Por exemplo, você está numa rede social, você pode conversar com 5 pessoas ao mesmo tempo. Aí você vai para uma notícia, vai para outra notícia. E é o algoritmo que vai te jogando de um lado para outro. Com o tempo, o teu cérebro é condicionado àquilo e você não consegue ficar 15 minutos, por exemplo, escutando uma pessoa falar. Então, muitas vezes, para você se dar bem na escola, você tem que ter adquirido em casa uma série de habilidades necessárias. Uma delas é o poder de concentração. Se você não consegue se concentrar 5 minutos, não é que a pessoa que está explanando para você, ela não tem a capacidade de te prender. É que você não está preparado para escutar o que ela tem a dizer. E eu acho um erro muito grande quando você culpa os professores em sala de aula pelo fato do aluno não aprender. Às vezes o problema não está no educador. Às vezes aquele menino ou menina que chega na escola, eles não estão preparados para o conhecimento. São essas habilidades que o livro físico, né, ela te dá, e o livro digital ela não te Hoje dá. é bem perceptível isso, né? Você vê que os alunos, eles não conseguem ficar muito tempo, né, prestando atenção, eles tiram o foco muito tempo. Até um programa de rádio que eu faço, eu estou discutindo com o Raimundão, né? O Raimundo Leomi, que é um programa cultural. Sim. E o Raimundo está explanando, eu não fico mexendo no celular enquanto ele explana. Eu sou o apresentador, eu tenho necessidade de entender o que ele está dizendo para eu poder debater com ele. E se ele vai falar de um assunto e eu sou eu apresento o mediador, né? Enquanto ele está falando, eu pego o celular, é porque eu já estou tão viciado naquilo que eu não consigo ficar meia hora debatendo com a pessoa, porque o que ela tem a dizer já não me interessa, porque eu estou naquilo. Então, os dispositivos tecnológicos, se eles não forem usados bem, eles atrapalham muito mais do que ajudam. E estão atrapalhando não só na escola, né? Até em reuniões profissionais. Às vezes nós estamos aqui dentro de uma reunião que precisa ser discutido e tem ali adultos que querem estar resolvendo problemas de casa, a compra de não sei o quê. Você acaba não estando em lugar nenhum, né? E outra, quando você conversa com uma pessoa que ela não te dá atenção, às vezes por causa do dispositivo tecnológico. As conversas, né, que às vezes a gente estava sentado exatamente para conversar com pessoas, estão lá as pessoas no celular e não estão vivendo. Você vê isso até no trânsito, né? Tem gente no trânsito que pega o celular. Ela perde a oportunidade de estar dirigindo, vê o mundo em volta. Isso. Sabe? E é perigoso para ela. Eu já vi muitos casos. Gente de moto com celular. Sim, quando você chega a esse patamar em que as pessoas está dirigindo, por exemplo, ou está numa moto, vai devagar, mas que não consegue, sabe? Tem até uma estratégia que quer colocar aqui, ó, dentro do capacete. Ela já está dominada por isso. Vai ser muito difícil ela conseguir se concentrar, ter autocontrole. E isso traz um imediatismo que, se eu quero falar com a pessoa, eu quero falar agora. Por que tem que ser agora? Então, essa tecnologia, o algoritmo, a inteligência artificial, esse mundo das redes sociais virtual, eles acabam te condicionando a pessoa a um mundo imediatista, sabe? Rápido, eu quero resolver tudo ao mesmo tempo. E você não para, às vezes, para respirar. Isso, muito fatalmente, isso creio que tem até consequências de estresse emocional, né? E isso acaba Você está ali ruim. Na rede social X, na outra, no WhatsApp, você está aqui dentro da sala de aula, né? Para quem lê, isso é horrível. É verdade. Aí acaba, às vezes, dizendo que não consegue fixar no livro físico. Cara, claro, né? Porque totalmente, hoje em dia, quando a gente até acelera a voz do WhatsApp, nós estamos ali acelerando também e a gente começa a se incomodar com o timbre de voz natural das pessoas.
Isso, Porque dificilmente a alguém pessoa- escuta, é. né? Normal. Sempre é Normal. acelerando. As pessoas falam muito rápido porque ela quer dizer muita coisa ao mesmo Muita tempo. coisa ao mesmo tempo. E tem uns. Quando o cara vai editar essas coisas, que eu acho horrível, eles tiram as pausas. Isso. Nossa, um retórico lá da Grécia Antiga iria dizer assim: nossa, as pausas São são fundamentais, necessárias. sim. Aquela pausa, você citou A muito respiração. Freud, né? A respiração. A hora de ficar calado, porque o outro precisa refletir. Eles acham isso, na grande maioria, de estar isso é enfadonho, é chato, né? Mas é isso, eu acho que é uma forma, da mesma forma que a gente passa vários tempos, né? De tempos em tempos nós vivemos coisas novas, acho que vai ter uma hora que vai ter dito, isso aqui não vai funcionar desse jeito, não, precisa, não a história de estar regulamentando rede social, mas assim, diminuindo, né? Quando a gente coloca, a pessoa, o aluno não pode mais levar o celular, não, e dentro da sala de aula é sobremaneira, é dificultoso, o aluno está aqui, ele não vai entender nada daquilo ali que está sendo falado, né? Não tem como você se concentrar numa coisa e tá ali, aí os outros às vezes estão aqui divulgando uma coisa que aconteceu, então é isso, e é como você falou, né? Só reforçando, endossando a questão, você está aqui lendo um livro em alguma rede, chega ali uma notificação, você se prontifica a ler e você perde aquilo dali. Você não está concentrado. E assim, nas escolas e nas universidades, você até citou, né, na Finlândia, que viram que não deu certo. Mas aqui, infelizmente, né, continua ainda entrando essa questão aqui no Brasil, né, que eu digo, continua entrando, às vezes, em alguns locais, a pedido até dos alunos, né, que já recebem o tablet com os livros que devem ler e que não se interessam por aqueles livros. Acho que todos nós três aqui passamos pelaquela época, né, que tinha os livros da gente ler. E eram livros, na grande, a gente começou com alguns mais leves, não tão leves, depois virou ali livro denso, que hoje em dia o aluno chega e diz, como você falou da Odisseia, ele não consegue entender nada e acha que ali é um livro impossível, e não é, só a falta de estar ali fazendo uma interpretação de um estudo mais rebuscado, né? Da rapidez. Eles querem muito rápido, as coisas muito rápido, né? Que sejam digeridas assim de uma forma, né? Eles não têm mais paciência, né? Infelizmente, assim, dentro da escola a gente percebe. São raros os alunos que eles conseguem parar e ver alguma coisa assim, mais de uns 10 minutos. Eles não conseguem, né? É tudo muito rápido, muito líquido, e esquece muito rápido também. Já vem alguma coisa substituindo, né? Então, a rede social, ela está fazendo isso, né? As redes sociais estão fazendo isso. Vocês já viram algum audiobook com aquela voz de inteligência artificial? Parece até uma brincadeira, é desagradabilíssimo. Então, fulano de não sei o quê. Porque o interessante é quando está sendo descrito ali algum personagem e você entrar e você imaginar aquela pessoa de olhos amendoados, então olhos amendoados, é tudo muito mecanicista, né? E eu nem sei, talvez até fosse interessante um jovem leitor estivesse aqui para dizer realmente o que ele pensa. Vitorino, o meu filho, ele é cliente lá da sua livraria, ele gosta muito, e assim, lhe parabenizar pelo que você traz, né, que como é que está sendo colocado agora, né? Você coloca o estudo do Clube do Livro lá. Lá eu... Conte um pouquinho pra gente como é que está acontecendo isso, que eu me interessei deveras. Eu dou um curso, que é um curso em forma de palestra, não é aula assim. Sim. Né? Eu escolho uma obra clássica. Certo. O que seria um clássico? Aquela obra que a crítica já consagrou como inesgotável, né? Um clássico é aquela obra que ele está sempre, se você fizer 100 leituras, ele tem sempre alguma coisa para dizer. São essas obras clássicas. Aí eu alterno uma obra da literatura e uma obra das ciências humanas, geralmente filosofia.
né? E aí eu explano, a pessoa paga o valor do livro, ganha o livro de graça. Aí tem a aula, aí você vai dentro da livraria, né? A gente serve vinho, cafezinho e tem um grupo. E há uma aura, né? Aqueles que já foram dizem que é aquele ambiente, Com certeza. né, agradável de leitura. Já vou sair daqui participando, viu? Pronto, eu já discuti lá uma série de obras que eu me lembro. A Odisseia, a Ilíada, o Príncipe de Maquiavel, o último foi Kafka, a Metamorfose. Esses livros que são profundos. Por que eles são por que esses livros são mais difíceis de serem compreendidos? Porque para você compreendê-los, você precisa de uma certa base. Sim. E, por exemplo, nós temos um mercado editorial que ele pensa o livro muito, uma parte dele, para vender. O que vende? Algo que é muito simples, que às vezes traduz um mundo como uma luta entre bem e mal, que é a estrutura do Ocidente, né? A gente está sempre pensando entre o bem e o mal, o certo e o errado. E não é assim, se você pegar você citou o livro aqui, né? Crime e Castigo, Dostoiévski. O Raskolnikov, que é o personagem central, belíssimo, ele é o cara mais humano que você pode... Tem horas que a gente torce por ele, apesar do que ele fez. Né? Ele está em São Petersburgo, do interior, a mãe dele manda dinheiro e acabou o dinheiro. Ele estuda, ele é obrigado a abandonar a faculdade, mora num quartinho que ele tem que se abaixar para entrar, pobre. Ele numa Rússia congelada, ele só tem um capote que está rasgado e está com fome, e ele tem um dinheiro no bolso para um lanche. E ele encontra uma prostituta sendo maltratada. O policial está batendo nela, ele intervém, conversa com ela e se condói dela e pega todo o dinheiro que tem e dá para ela. Mas ele mata 2 pessoas com machadada na cabeça. O ser humano é assim. Quer dizer, por que os personagens de Dostoiévski são tão profundos? Porque eles não são, assim, eles não são personagens simplistas, eles são humanos. Eles não se adequam no vilão clássico e o herói. No herói clássico. Então o livro que vende, ele tem que dizer coisa do cotidiano, o namorado que briga, sabe, essas coisas que não tem muita profundidade, mas que vende. Sim. Algo que tem um pouco mais de profundidade, que exige de você algo além disso. Esse é o tipo de literatura que vende pouco, porque boa parte das pessoas ou não tem capacidade disso, desse tipo de leitura, né? Ou elas, no princípio, não entendeu alguma coisa, elas já não querem mais ler. Então, se você está acostumado com a leitura muito rasteira, água, sempre a mesma coisa, coisa melodramática, como novelas, que são muito simples, você perde 10 capítulos... Isso. No 10 primeiros você compreende bem. Então é isso que vende. E se, por exemplo, eu como literato que escrevo, né, e literatura é uma paixão que eu tenho, eu não me rendo a isso. Os meus livros que eu produzo de literatura, eles têm que ter alguma profundidade, porque eu não os publico simplesmente pensando em vender. Como a arte, eu penso a arte como uma possibilidade ou uma necessidade minha de colocar o que eu sinto no papel. E o que eu sinto, que eu escrevo, eu não posso levar em consideração que quem vai ler vai gostar ou não, porque se eu levar isso em consideração, como uma vez eu fiz um curso e o garoto, você tem que fazer essa pergunta, dizia o professor: o que você está escrevendo vende? Se não vende, mude. Ou seja, eu tenho que me submeter a uma lógica mercadológica ou moldar a minha arte a uma questão puramente comercial, então eu vou produzir uma coisa que é mais do mesmo. Compreende? Então, ou eu produzo aquilo que eu quero produzir, que hoje você pode decidir sobre isso. Né? Ou eu me sujeito a um modelo de produção na linha de montagem que tudo se parece igual, porque é isso que o mercado busca. Então, quando eu produzi esses livros, que foram para editoras, algumas editoras me sugeriram: seu livro está muito grande, diminua tantas páginas. Aqui tem uma discussão filosófica, tiro isso porque o leitor não suporta isso. Essa discussão existencial aqui, aí eu botei o pé, não, eu não quero uma leitura crítica, né? Eu quero publicar do jeito que está, sabe? Porque
Porque se eu aceitar isso, é eu aceitar ser moldado por uma perspectiva que eu critico. Isso está dentro da educação. O que a gente deve ensinar? Um conteúdo para o cara tirar uma nota boa ou se dar bem, passar na universidade. E cadê o conteúdo? Cadê o conteúdo ético? Isso, né? Ético, filosófico. Para que serve o que eu ensino? Serve para você ser um ser humano melhor, Perfeito, que percebe melhor o mundo, que consegue ler melhor o mundo. Não é para que eu use isso para ganhar dinheiro. Percebe? Se a lógica mercadológica ela se impõe a tudo, eu acho que isso acaba matando a essência das coisas, e aí eu luto contra isso. Mas exatamente é isso que acontece, né? Para alunos do ensino médio é colocado isso, ninguém quer escutar sobre a filosofia, sobre discutir, porque sobre não tem utilidade prática. Sobre o senso crítico da vida, sobre não só da vida, mas do que está acontecendo, né? Isso não é interessante. É interessante aquela coisa de matemática, de física, que você consiga responder, né? E nossos filhos vivem isso, né? Vivem isso, essa pressão. Eu digo até pro meu filho vai passar, vai chegar um momento, você vai estudar, vença essa etapa aqui, que aí você vai ter o prazer e a satisfação de estar com o que você quer estar. Apesar de tudo, apesar desses projetos, apesar da pressão da sociedade, viva, é a oportunidade que você tem agora. Então, se você viver em função disso, você acaba se esquecendo que a sua chance é você agora. não vive da literatura em si, né? Assim, você viver financeiramente, você manter a sua vida. Eu tenho um certo conforto que eu não preciso sobreviver daquilo que eu produzo. Porque se você sobreviver... Eu tenho minha profissão me garante. Isso. Senão você teria que adequar essas regras aí impostas. O que a literatura do século XIX aprende isso, né? O cara, por exemplo, um exemplo do Émile Zola na França, que ele produzia, ele produzia ou passava fome. Isso. Aí muitas vezes ele tem que produzir algo para vender, ou eu morro de fome, aí é outro caso, né? Agora, se você tem uma certa tranquilidade, não precisa, e mesmo assim você usa essa arte para ficar rico ou ganhar dinheiro com isso, porque você vai se submeter muitas vezes a modelos da época, e todo livro que se torna um clássico, geralmente ele rompe com a época, o Machado de Assis, né? Ele rompe com o modelo da época. Clarice Lispector. Vários nomes exatamente que romperam. Porque se você fizer o mesmo que todo mundo faz, você não produziu nada diferente. É mais interessante ser rendado ou ser um clássico, né? Isso não tem nem... Não tem nem assim o que se discutir, né? Você ser, depois de não sei quanto tempo, ainda ser referência naquilo que foi escrito, né? Em livros que as pessoas ainda comentam, é muito bom. Mas assim, falando em termos de nós estávamos até conversando fora aqui dos bastidores, tivemos durante o quê? Foram quantos eventos de divulgação de livro? 3? Foram 3 anos ou mais? 4 anos. 4 anos, né? Onde tinha realmente aquele momento agradável, né? Sim. Inclusive eu comprei, né, livro seu lá, que é muito bom a gente estar junto com o autor. E aqui, vocês acham que diminuiu um pouquinho essa valorização da cultura da leitura? Não estou falando na questão, da questão do IPU em geral. Vocês acharam que falta ainda mais não só financiamento, né, mas incentivo, né, para a cultura, para estes eventos, que não seja que seja realmente um momento, você está promovendo por sua conta, né? Assim, dentro lá da sua casa, uma coisa fantástica, de estudo, de discussão de livros, e nós um tempo tivemos, né, até numa iniciativa privada, né, que foi pelo Dr. Luiz Pessoa, pelo Luiz Pessoa Aragão.
Lançamento de livro, né? Exatamente, os lançamentos de livro, não, onde valorizava. Vocês acham que hoje em dia essa importância cultural local diminui um pouquinho? De uns tempos para cá, não é de agora, né? É de um tempo para cá. Muitas pessoas não têm, assim, porque é caro, né? O livro, ele... O livro ainda né? é caro. Ele é caro. Então, assim, falta essa oportunidade, né? Tem muitas pessoas que têm realmente, tem vontade, mas não tem a possibilidade de fazer um lançamento, né? Eu participei de 2 lançamentos, então assim... Eu lembro. Isso, aí falta aquele incentivo, falta, né, que você um local adequado para que você até mostre a sua arte, a sua literatura, né? Sim. E as pessoas realmente conheçam, né? Muitas pessoas têm isso dentro de você, mas não pode externar devido à falta de incentivo. Com certeza. E como é que Isso a gente diminuiu. poderia mudar isso sem... Quando a gente está falando dessa questão cultural... Enquanto sociedade, Quando a gente não fala, nós três. quando a gente fala em cultura é um conceito muito amplo, mas estamos discutindo cultura naquele conceito lá que, assim, de cultivo do espírito, o teatro, né, a literatura, a música. Então, quando você pensa assim, a cultura desse ponto de vista, ela se desenvolve muito em locais que tem um crescimento econômico. Você pegar, por exemplo, em Atenas, no século IV, V, Atenas era o centro econômico do mundo, se tornou o centro cultural. À toa que lá surgiram 3 grandes filósofos. Se você for para a Renascença, na Europa do século, o auge da Renascença, o século XVI, aí você tem Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, você tem desenvolvimento da literatura, da pintura, escultura, arquitetura. E se você for para Roma, na época de Augusto, né, tinha lá o mecenas, Sim. tinha muito dinheiro do Estado investido, a cultura. Então, uma cidade como Ipu, cuja economia não é tão pujante se comparada ao Rio de Janeiro, São Paulo, essas cidades maiores, elas precisam, o incentivo a esse tipo de cultura precisa ser do poder público. O retorno disso é um retorno nas pessoas, não é um retorno, às vezes, econômico e nem político. Assim, que tipo de sociedade nós queremos? Que tipo de aluno nós queremos? Então, se você investe nesse tipo de coisa, teatro, literatura, isso numa cidade como a nossa, ele só vai para frente, se desenvolve bem se tiver um financiamento público, porque o financiamento privado, ele é muito pequeno. Por exemplo, eu abri uma livraria e estou dando curso na livraria. É uma iniciativa puramente privada. Particular. Não tenho apoio de ninguém, nem fui atrás, nem, sabe? E o fato de eu colocar o livro é porque eu gosto do livro. E a gente tem uma necessidade de que as pessoas gostem daquilo que nós gostamos. Então eu coloquei uma livraria pensando não unicamente em lucro. Se eu fosse pensar nisso, eu era um louco. Mas, primeiro, pensando em vender meus próprios livros, que eu não encontrava suporte. E segundo, colocar à disposição de mais pessoas aquilo que eu gosto. Tá entendendo? Então, é uma iniciativa puramente... Se você for procurar no Ceará, de 184 cidades, onde tem livraria? Né? Sobral, no Cariri, Fortaleza, uma ou outra cidadezinha. Cidade do Porto do Ipu não tem. Não tem. Então é o tipo de coisa, assim, se você quer que a cultura nesse sentido se desenvolva, ou o poder público ele incentiva e investe, né, ou não vai. Os empresários, muitos deles não estão preocupados com isso, porque eles têm outras preocupações. É o poder público. Né? Se você faz um evento, bota a banda na praça, faz um evento MIS e dá uma moto, por que não fazer um concurso literário, financiamento público? Isso. Ou seja, oferecer para pessoas que gostam dessas outras coisas aquilo que você oferece para as pessoas que gostam disso. Não é você deixar de investir, né, no concurso da MIS, que é cultura também. Isso. Sim. Sabe, uma banda de forró na praça é cultura também. Cultura. Tem seu público, mas tem um outro público. Para isso, o poder público deveria também investir, para incentivar, né?
O assunto é muito bom, é muito vasto. Eu acho que a gente passaria aqui a noite toda conversando, porque é muito agradável conversar sobre isso, né? A gente fala crime e castigo, faltou também falar um pouquinho de a insustentável leveza do ser, que também é esse mesmo, né? Aquele mesmo... Uma distopia. A distopia daquela coisa que não é só o bem contra o mal, são coisas que acontecem, né, na vida, e que aí, querendo ou não, né, um cara que por ser, mesmo sendo muito bom, ajuda, um médico que foi, ele tem uma distorção assim, ele é um bom vivan, né, ele é o... E existem esses clássicos assim, nos trazem na realidade da vida, né? Eles falam da questão, né, humana, né? Isso, humana, que é dentro da própria essência nossa, humana. né? Nossa. Então a gente, ao ler esse livro, a gente se enxerga ali. Para nós finalizar, Vitorino, onde fica a sua livraria? Nos diga, é um grupo mais seleto ou é aberto para o estudo que você faz? O curso, né? A livraria é aberta, né, de segunda a sábado, de 8 às 18, para o almoço só, de meio-dia às 2. O curso é aberto ao público, quem quiser. Eu ainda não fiz muita divulgação. A livraria vai fazer 1 ano agora. Ela fica na rua Espírito Santo, número 55, ali perto do destacamento do raio, né? Sim. Da PM. E eu estou sentindo que ela está tendo um movimento maior agora, depois de 1 ano. Vai fazer 1 ano em junho, né? A livraria abriu no dia 29 de junho, que é dia de São Pedro, se eu não me engano, São Pedro. Sim. E vai fazer 1 ano, aí eu vou fazer até uma Black Friday real, né? Não é mentira não, vou colocar todo o estoque ao preço de custo, que eu andei comprando muito e não vendeu. Eu vou vender a preço de custo. O livro que você citou, Iracema, R$ 9,90, novo. R$ 9,90 o preço que eu comprei. Eu vou colocar assim uma literatura brasileira dos clássicos e então quem tiver interesse é só entrar em contato, entrar no Instagram da livraria, né? Estação 10. Qual é o Instagram da livraria? Livraria.papelaria, Ipuense. Você botar no Google lá Estação 10, encontra. Vocês trouxeram os livros de vocês, né? Então agora vamos apresentar e assim, leiam, mostrem, né? Expliquem mais ou menos, né? Do que se trata cada um, assim, uma breve explicação. E qual é um trecho que vocês gostariam de ler do livro de vocês aqui, né? Começando com a Aninha. Bom, esse foi o primeiro que eu lancei. Ele é de poesia, são as poesias que eu escrevi ainda na minha adolescência. Né? Então eu fiz, né, juntei e publiquei assim, mais para eu ter mesmo ela né, registrado e também ele físico. Né? Então aqui são as poesias ainda bem da adolescência mesmo, assim, bem, que eu gosto muito. Aqui na capa, né? Essa capa também tem um significado. Eu tenho esse quadro, fui eu que pintei, né? Então eu gosto muito dele e ele remete a isso, ao silêncio do entardecer, porque eu sempre escrevia esse horário, né? E aqui atrás tem a casa onde eu morei na minha infância, né? Que foi, todas essas poesias foram escritas aqui, onde eu morava, né? Isso lá perto de Pires Ferreira. Na época, quando eu era criança ainda, até o início da minha adolescência. Então esse foi o primeiro, eu tinha todas escritas datilografadas e um dia o Atlas me incentivou, né? Pediu para que eu procurasse uma editora, né? E a gente até procurou e acabei publicando. Depois, com o passar do tempo, eu quis falar sobre o local mesmo, né? Fazenda Mirador, que era onde eu morei, né? E aqui eu fiz já um trabalho assim de pesquisa mesmo, né? Dentro aqui dentro da geografia, principalmente a parte histórica e assim a oralidade, as pessoas, né? Então aqui tem receitas, coisas que as pessoas faziam, né? Nesse local. Então eu peguei assim algumas histórias, né, que as pessoas contavam e também fiz um
um apanhado geográfico também do local, né? Esse aqui foi o segundo e é o que eu mais gosto. De todos os De todos é o que eu mais gosto. É. Aí tem o Prisma de Poeta, né? Que são 115 poemas, né? Prisma de Poeta. Então aqui ele fala, as poesias falam de vários assuntos, de várias emoções, né? Então esse foi lançado na época, né? Foi patrocinado pela Acácia, né? Do Dr. Luiz Pessoa Aragão. Então esse foi o terceiro. E por último, assim, só meu mesmo, A Lua Depois do Sol. Esse tem um significado também muito grande para mim. E ele é como se fosse um romance, né? Todo escrito em poesia. Aí você diz, para fazer a leitura, deixa eu só mostrar esse aqui. Né, esse aqui, né, que são algumas antologias que eu participei, né, tem vários. Esse aqui, na época da pandemia, a gente juntou um grupo de mulheres, algumas da Academia de Letras, né, e outras que moram fora, né, que a gente se conheceu através uma das outras, né, da rede social, e a gente acabou juntando, né, alguns relatos, algumas histórias, poesias também, né, e a gente publicou essa antologia feminina, que é onde está o batom, né? Tem a simbologia aqui da máscara, né, que o nosso batom ficou escondido por um bom tempo. É verdade. Então eu vou só ler um pouquinho do último, aqui no final, tem Medley do Nosso Amor. Né? Então eu peguei todos os títulos dos poemas, né, e escrevi. Fez uma só. Né? Então aqui, ó, nasceu em uma tarde quente de setembro. Com receio ficou em silêncio, porém o silêncio gritante que ecoou no dia 25 de março, deixando debaixo de nuvens que derramavam gotículas. Só a chuva fina viu pela fresta da cortina um taco de pele, somente. Então ela deu uma pausa, calando-se para poder ouvir tua voz, rouca. O sol ressurgiu, efeito da rotação terrestre, pois a vida não pode parar. Continuou trabalhando, tecendo saudade, criando dois mundos, orbes, dividindo-me. Até sonhei com o momento em que um desapareceria, e quem disse que desapareceu? Fortaleceram até em um ambiente obscuro, onde só o olhar consegue iluminar nosso mundo, de magia, de música e poesia, cantadas ou recitadas nas quintas ensolaradas de festa, onde tiro o jeans e me visto de sol, à procura da lua ausente que deve estar passeando em seus intervalos vagos, instantes de folga e de espera, como flor de aço. Sim, é isso mesmo, porque é leve e ao mesmo tempo tão forte, pois supera tantas despedidas do sol, seu amor de verdade, de corpo e alma. Sinto até o cheiro e gosto do gosto do café, que esfria ao iniciar mais um ciclo, uma volta da terra até o encontrar novamente, e de pés dados não pronunciamos as palavras inválidas neste momento, onde aconteceu um abraço de almas, que não foi por acaso, esperou-se até amortecer a solidão, deixar de se fazer a solidez do amor, preparado como artesanato, criado pela lua do poeta, para acalmar a inquietude da alma que viaja a bordo da cápsula que transporta o corpo e alma ao paraíso. Muito bom, muito boa. Excelente. Obrigada. Bem romântico, né? Bem romântico. Andar com os pés juntos, né? De pés dados, é verdade. De pés dados, pronto. E você, Vitorino, doutor Vitorino? Trouxe aqui 4 livros, né? Eu publiquei 5, um está esgotado. Esse aqui, O Trem é a Cidade, eu publiquei, se não me engano, em 2016. Ele fala da relação entre
o trem e o crescimento da cidade no início do século XX. Esse aqui é um pouco mais denso, maior, né? Foi minha tese de doutorado, em que eu discuto a construção da ideia de civilização e modernidade no Ipu no início do século XX. Esses dois são 2 romances. Esse aqui é Máscara Trágica, escrevi durante a pandemia, mas publiquei depois. Romance que se passa no Ipu no início do século XX, e esse que eu vou lançar em junho, né? Entre o Silêncio e a Lágrima. Vai ser lançado onde? Na sua... Vai ser lançado lá na livraria. Lá na livraria? Eu ainda não tenho a data. Tá. Eu recebi ele tem uns 10 dias, né, da editora. Ele é uma trilogia, mas estou publicando primeiro o número 1. Também se passa no Ipu, só que no tempo anterior a esse aqui. Esse aqui é no início do século XX, década de 20, né? Do século XX. É um romance histórico, então todo o contexto histórico é real, mas a história é ficcional. E esse aqui do mesmo jeito, só que esse se passa em meados do século XIX, na antiga região da freguesia de Serra dos Cocos. Alexandre Mourão é um dos personagens desse romance. Também é um romance histórico. Todo o contexto é real, inclusive os costumes, as roupas, a cultura, as expressões, os preconceitos estão todos aqui na fala dos personagens. E o trechinho aqui, eu leio só esse pedacinho aqui, que é a orelha, a primeira orelha do livro. Diz o seguinte: tirar o óculos. Entre o Silêncio e a Lágrima é o primeiro livro de uma trilogia de romances históricos. O enredo se desenrola em meados do século XIX na região da antiga freguesia de São Gonçalo da Serra dos Cocos. Território de cerca de 40 léguas, englobava a atuais cidade de Ipu, que era a Vila Nova do Ipu Grande, em 1840, Guaraciaba do Norte, que era na época Vila Nova del Rei, até 1840, e Poeiras, Tamboril, dentre outros. Com personagens fortes como Alexandre Mourão, Madalena, Alexandrina e Padre Oliveira, ao ler este romance, somos transportados para aquela época. É notório o trabalho minucioso do autor ao descrever as personagens, falas e vestimentas, os costumes da época, os embates políticos, interesses conflitantes. Quem não se apaixonar por um Alexandre Mourão, ser contraditório, capaz de amar e matar com o mesmo ímpeto, Alexandrina, moça a viver seus conflitos interiores, de beleza a empalidecer Vênus, ou Franzé, rapaz cheio de vida, a amar 2 mulheres, entre elas Estrela, bela cigana, é porque ou não tem sensibilidade para as emoções, ou é doente do pé. Sim, porque o pé dói e quando o mundo fica triste. São personagens fictícios, apesar do sobrenome Mourão, sei lá, da Serra dos Cocos. O Alexandre Mourão, até ele é um dos personagens que é bem real. Inclusive até o físico dele, porque a gente tem muitos documentos sobre isso. Mas há algumas coisas ficcionais. Já outros personagens que são baseados em pessoas que viveram na época, quando eu não tenho muita informação, eu mudo o nome e crio por meio da imaginação. O que está dito do Alexandre e que é real está nos documentos, nos relatos. Nada do que é do Alexandre Mourão está para além daquilo que está registrado. Há coisas que são ficcionais, porque por ser romance, eu não tenho esse compromisso com o passado, né, com os mortos. Tenho mais liberdade de usar a imaginação. Eu tenho grandes amigos que são lá, né, que desse ínter da Serra dos Cocos, né, que é aqui no caminho é na Matriz, ali na Matriz, né? Na Matriz, onde ainda tem a igreja lá. E com certeza eu vou presentear amigos de Poeiras com o seu livro. Vamos ver se eu articulo para eu lançar lá na Matriz. Eu tenho conhecidos lá também. Eu vou avisá-los que tem o Carlos Éden, não sei se você gosta, o Carlos Éden Mourão, e ele gosta muito de lá, de onde surgiu lá, de toda a história, né? Aí tá a história dos Mourões aí também. Pronto, tem. Pois, pessoal, foi maravilhoso. É assim, um assunto que eu ficaria aqui tempos e tempos, nós só sairíamos meia-noite, depois do café, com taça de vinho. Vai ser muito bom falar sobre isso. Vitorino, estarei, tá? Lá na sua livraria, com toda certeza. Se puder, me avise quando for eu vou mandar a data. os convites. Pronto, os convites. Lançamento.
E Aninha, querida, sempre muito bom vê-la, viu? Muito bom. Obrigada. Muito obrigada pelo convite da gente conversar, ter essa conversa boa sobre livros. Então, um abraço grande, até a próxima. Olha, praia combina com sol, chuva combina com guarda-chuva. Mas sabe o que combina com tudo e em todos os momentos? Refrigerantes Volga, o sabor mais puro e mais delicioso do Nordeste. O Volga tem tradição e inovação há mais de 67 anos, que vem marcando a cidade do Ipu pelo gosto tradicional do nosso Guaraná. Sinônimo de qualidade e sabor incomparáveis, os refrigerantes Volga são produzidos com os melhores ingredientes e a água pura da Serra da Ibiapaba, garantindo um sabor único e muito refrescante. E é uma variedade de sabores. A linha é completa e para todos os gostos. Você encontra o Volga em diversos lugares e sempre com os melhores preços. Se é Volga, tem sabor e tem qualidade. Volga combina com tudo e com todos os momentos. Se você quer ter o Volga na sua mercearia, no seu comércio, no seu mercantil, no seu supermercado, entre em contato pelo telefone que aparece aí na sua tela e tenha mais informações. Volga, o refrigerante mais puro e mais delicioso do Nordeste. Volga! Chegou a hora de falar de saúde. Aliás, falar de cuidar bem da saúde, porque isso é o que importa. Quando se fala no cuidado e no profissionalismo na área da saúde, a gente lembra, claro, do Hospital Dr. Tomás Correia, que há 77 anos tem a tradição de cuidar da saúde do povo do Ipu e, claro, de toda a região. Com diversas especialidades de atendimento e variados tipos de exame, o Hospital Dr. Tomás Correia reafirma o compromisso em oferecer cuidados de saúde essenciais e serviços de excelência para todos. Olha, aqui você pode parcelar as consultas em até 3 vezes no cartão. É bom demais, não é não? É qualidade de saúde que cabe no seu bolso. Então, confie a sua saúde nas mãos de quem tem tradição no cuidado, no zelo e no atendimento. Entre em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela e marque já a sua consulta. Hospital Dr. Tomás Correia, há 77 anos, cuidando bem da sua saúde. Olha, o pessoal costuma dizer que ao virar da esquina sua vida pode mudar. E não é que é verdade? Porque você virando essa esquina aqui, você não muda só a sua vida, mas você muda também a vida do seu filho. Porque aqui no Colégio Ipuense, o seu filho vai estar sendo preparado não só para ser uma criança ou um jovem preparado para os desafios do vestibular, mas principalmente para os desafios da vida. Há mais de 70 anos o Colégio Ipuense une tradição, inovação e qualidade de ensino para cuidar bem da educação do Ipu e de toda a região. No Colégio Ipuense, a educação vai além da sala de aula. Oferecemos um ambiente acolhedor e inovador, onde o aprendizado é estimulado por meio de práticas pedagógicas modernas e um ensino de qualidade. Aqui, seu filho desenvolve habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e pessoal. Só no Colégio Ipuense você tem ensino de excelência, estrutura de ponta, metodologia inovadora e atividades extracurriculares. Invista no futuro de quem você ama. Colégio Ipuense, aqui o aprendizado vai além. Venha conhecer o nosso colégio e fazer parte dessa história de sucesso. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Se você quer chegar bem e com saúde na fase da melhoridade, se cuide hoje. Na clínica da doutora Sângela Mello, você vai encontrar tudo o que você precisa para cuidar da sua qualidade de vida. As aulas são focadas nas suas necessidades, para que assim você possa ter mais mobilidade, flexibilidade e autonomia nas suas atividades diárias.
A nossa maior missão é melhorar através do Pilates e da fisioterapia a qualidade de vida de todos que nos procuram. O atendimento é por hora marcada e você já pode entrar em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela. Marque a sua consulta e conheça o nosso trabalho. Você não vai se arrepender. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Eu não acredito. Essa internet já caiu de novo. Tem coisa pior do que você tá na sua casa e a internet não funcionar? Ou o stories não carregar? Ou a mensagem não enviar? Não tem coisa pior. É por isso que você precisa ter na sua casa uma internet de qualidade que tenha tudo aquilo que você necessita. Você tem que ter IpuNet Telecom, a melhor internet fibra ótica do Ipu e de toda a região. Só na IpuNet você vai ter a qualidade que você precisa na velocidade que você merece. Só com a IpuNet você vai ter uma internet de qualidade, com a excelência e com a velocidade que você merece. Sem travamento, sem quedas e com a qualidade nas alturas. Conheça os nossos planos de internet. Tem para todos os tipos, gostos e bolsos. É muito mais qualidade na sua conectividade. IpuNet Telecom, aqui é tudo de bom. A minissérie Adolescente, que até bem recente foi colocada nos streams, né, e que chamou muito a atenção, em que ocorre um crime, né? É lógico que se trata de um crime, de uma obra fictícia, mas que foi muito falado na internet e que trouxe à tona essas questões, né? Que antigamente os adolescentes, eles viviam coisas para dentro de casa, dentro das escolas. E o que é que acontece hoje? Eles o bullying que acontece, as cobranças aos adolescentes, eles estão passando para dentro de casa, para dentro de uma sociedade diminuta e estão sendo divulgados amplamente nas redes sociais. E aí a ficção acaba imitando a vida real. A gente acha que está longe, mas nós vivemos recente, 2 semanas direto, onde um caso com 4 adolescentes que era para ser levado como aquela novelinha antiga da Malhação, foi levado a casos extremos, né? Onde os julgadores de internet escolheram quem eram os adolescentes de 15 anos. A pessoa mais velha tinha 17 anos. Então, num ciúme infantil, que o adolescente ele serve mesmo para errar, levou uma proporção tremenda, onde pais entraram na discussão, onde houve até citação do ECAD, uma briguinha de ciúme adolescente que culminou em adultos que se igualaram aos adolescentes. E aí os julgadores de internet, a partir do momento que elegeram quem era certo e quem era errado nessa novelinha de ciúme que deveria ter ficado dentro de casa, dentro do ambiente social, dentro do que estava sendo vivido, foi divulgado amplamente pela sociedade e das redes sociais, né? E aí pessoas, imagina para um adolescente, se para um adulto que tem uma personalidade formada já é difícil você receber tantas críticas, imagine uma menina ou menino de 15 anos que recebe ali críticas pesadas, porque a partir do momento que eu estou atrás de uma tela, eu consigo falar coisas que eu jamais falaria tete a tete. E que é muito difícil a gente criminalizar todo mundo, porque precisa que seja divulgado o IP de cada conta daquela que denegriu de forma até muito pesada esses meninos. E aí o que aconteceu? Esses meninos acabaram sumindo da internet por um tempo, teve uma delas que passou a não frequentar mais a escola. E aí até que ponto isso é uma questão saudável,
né, por likes, por exposição, até mesmo endossado pelos pais, porque os pais eles estão se beneficiando financeiramente. Esses meninos, né, nessa idade, eles já ganham dinheiro milionário, mas mesmo assim, como é que fica, né, na hora que eu estou na minha formação de personalidade, como é que fica quando eu recebo tantas críticas ou quando eu recebo tantos elogios que são sempre mentirosos, né? Nem todo mundo... Eu não posso ser muito amada por quem só me conhece atrás das telas. Eu não posso ser muito odiada por quem só me conhece atrás das telas. Então, é uma forma que a gente pense para a sociedade, o que é que nós estamos vivendo, o que é que nós estamos fazendo enquanto sociedade para o melhor para os nossos adolescentes. Quem é que eles vão ser? Será que eles vão conseguir manter essa fama por muito tempo? A discussão que durou aí mais de 2 semanas, que envolveu famílias muito conhecidas aí da mídia, mas que trouxe problemas gravíssimos, onde pessoas, né, esses meninos, eles se afastaram, onde mães formadas em psicologia foram lá e deram pronunciamentos assim totalmente sem nenhum sentido, e isso não passou incolume, não passou para esses adolescentes de jeito nenhum. E aí nós temos, se nós formos lembrar, existem adolescentes que sofreram muito e que entraram depois que se tornaram adultos em locais assim, nos quais, do fundo do poço, que quase eles não conseguiam sair. Existe aí o exemplo do Justin Bieber, do Macaulay Culkin, né? Que eles passaram por problemas seríssimos. Então, o que é que nós estamos fazendo? Regulamentar redes sociais, isso não é o melhor a se fazer, mas assim, dentro da nossa casa, a exposição desses adolescentes, até que ponto isso é saudável? Isso, a vida nunca foi tão exposta por todos, então esse aqui é o nosso Olho no Olho, sempre com vocês, com Paulo Aragão. Boa noite, pessoal. Ficamos por aqui, né, com o nosso programa, com discussões maravilhosas, né? A casa é sua, com Paulo Aragão. A casa é sempre sua. Foi muito bom ter sua audiência, foi muito bom estar aqui com vocês e eu aguardo vocês toda segunda às 20 horas para esse bom bate-papo, para esse olho no olho, para essas discussões de temas junto com vocês. Aqui sempre a casa é sua. A casa é sua, com Paulo Aragão. Oferecimento: Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. E Punet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.